Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 10 de fevereiro do ano da graça de 2021. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. E então, como normalmente fazemos, retirar alguns minutos para pensarmos a palavra, refletirmos na palavra. E voltando ao assunto que consideramos no domingo passado, liberdade, e lembrando o mote que tivemos a partir do capítulo 10 de Coríntios e naquele momento em que Paulo, de uma forma muito específica e a propósito daquele problema muito específico da dificuldade que aqueles irmãos estavam a ter no que diz respeito ao lidar com a liberdade ou não de comer aquele tipo de carne, aquela situação que nós bem conhecemos. Paulo, de facto, faz aqui uma declaração absolutamente extraordinária no que diz respeito à nossa liberdade e de definir como é que nós entendemos e percebemos os limites da nossa liberdade. Ele, no versículo 31, diz de uma forma muito clara: quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, os limites da nossa liberdade está exatamente no limite de com o que fazemos, pensamos, dizemos, comemos, bebemos qualquer coisa, glorificamos ou não o nosso Deus. O que nos remete novamente para algo que nós até partilhávamos ontem, aquela dificuldade que tantas vezes temos nestas questões de saber o que é que devemos ou não fazer. E ontem lembrávamos até aquele conceito de questionar nos meus passos o que é que Jesus faria. E de uma outra forma, outra pergunta é: isto que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, então eu quero fazer ou não fazer. Que esse é outro aspecto importante da liberdade. A liberdade que temos de não fazer coisas. Porque na carne, como o apóstolo Paulo lembra, e Jesus também lembrou, nós somos escravos do pecado e nós somos livres de dizer que não, infelizmente. E sabemos que, naturalmente, essa é uma graça maravilhosa de Deus na nossa vida, o poder, em determinado momento, em determinada circunstância, dizer que não. E isso ser um ato de liberdade. É muito bom percebermos isso e experimentar isso. Mas eu hoje gostaria de olhar para um outro aspecto da liberdade. Um aspecto que, amados, obviamente o mundo não o considera. Mas, como bem percebemos, todos estes assuntos têm que ser considerados do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista racional. É a liberdade que nós temos de, em qualquer circunstância, estarmos firmes naquele que é o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo ia falar à igreja em Filipenses 4, e descrevendo um pouco da sua vida, das grandes dificuldades que ele já tinha passado, e também mencionando que noutros momentos não passou as dificuldades, portanto, fazendo uma descrição do que é que já tinha vivido, e ele diz que já tinha aprendido a viver em qualquer situação e viver contente. E é este aspecto aqui que eu gostava muito de hoje pensarmos no que diz respeito à liberdade. Nós temos a liberdade de poder estar felizes em qualquer circunstância. E Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 13, é um versículo muito conhecido, diz a razão. É porque ele diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. O poder desta liberdade está naquele que é o fundamento da minha fé. E Paulo podia estar contente em situações difíceis porque em Cristo, o fundamento da sua fé é que ele experimentava essas coisas. Estevão pôde contemplar a glória quando as pedras caíam sobre ele, porque ele estava fortalecido em Cristo. Este é um tipo de liberdade, mais um aspecto da liberdade que temos em Cristo, que só mesmo os filhos de Deus podem realmente experimentar. E que, naturalmente,
para aqueles que estão à nossa volta e que não compreendem as coisas espirituais, não faz sentido. Mas, naturalmente, a experiência que nós temos neste aspecto da liberdade não deixa ninguém indiferente. Não deixa ninguém indiferente. Paulo, quando está nesta situação a falar à igreja em Filipos, diz: sei estar humilhado, também sei ser honrado, sei o que é estar na pobreza, sei o que é estar na abundância, sei o que é ter fome, sei o que é ter escassez de tudo. E depois ele tem a liberdade de nos dizer que pode viver verdadeiramente esta realidade porque ele está fortalecido. E é neste fundamento que ele tem a liberdade de poder dizer que pode viver todas estas coisas. É interessante, amados, porque normalmente este é um desafio espiritual tremendo, mas normalmente quando vivemos estas dificuldades, a nossa tendência naturalmente é para esmorecer, para nos abatermos e se não o experimentarmos em Cristo, na nossa dependência dele, se nós não vivemos estas situações na firme certeza que a nossa vida está nas suas mãos, nós não experimentamos esta liberdade de, mesmo no meio destas situações, perceber que a nossa vida não está ao acaso e que há alguém a cuidar de nós. Há alguém a cuidar de nós. Jó, e quando pensamos em alguém que sofreu, obviamente pensamos em Jó. Jó, lá no capítulo 19, faz, no meio de todo este processo em que se encontrava, aquela declaração que bem conhecemos e que lembramos, capítulo 19 de Jó, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia quem era o seu Deus. Embora estivesse naquela situação tão caótica e aqueles que estavam à sua volta, ou a sua esposa, disse mesmo, olha, acaba com tudo e amaldiçoa o teu Deus e morre, não há mais nada. Jó tinha esta liberdade, teve a liberdade de, no meio de um caos tão grande, ter a certeza que tinha um Deus, que o seu Deus não o iria abandonar e que no tempo próprio iria cuidar dele. Amados, este é um aspecto da liberdade absolutamente fundamental para a nossa vida, para a nossa experiência diária. É muito bom, no meio das circunstâncias difíceis, ter a liberdade de poder dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bom, no meio da nossa liberdade, em situações muito difíceis, dizer a Deus, olha, não se faça a minha vontade, mas a tua. É muito bom, no meio do nosso exercício de liberdade, independentemente das circunstâncias, aceitar e viver as palavras de Deus ao apóstolo Paulo. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Este é um exercício absolutamente extraordinário da nossa liberdade, que só podemos experimentar quando de facto temos estas certezas e sabemos que a nossa vida não está ao acaso e que de facto o nosso Deus, que pode todas as coisas, está a cuidar de nós. Eu creio que vale a pena pensar nisto. Vivemos dias difíceis. No meio destes dias difíceis, muitas vezes vivemos ainda situações mais complicadas e creio que faz todo o sentido pensar e considerar, à luz da palavra, que nós temos a liberdade de fazer tudo para a glória de Deus e uma das formas de glorificar a Deus é, no meio destas situações, confiar que Ele está a cuidar de nós e que naturalmente Ele enxugará as nossas lágrimas, com certeza, e nos consolará. Que o Senhor nos abençoe, que a Sua palavra possa nos confortar também, nos dirigir. Um dia muito abençoado. Logo mais à noite, querendo o Senhor, vamos ter o nosso tempo de estudo bíblico e também desafiar as famílias para terem um tempo de oração. Mais tarde, se o Senhor permitir, então enviarei o estudo de hoje e então espero que possamos também aproveitar esta oportunidade. Então que o Senhor nos abençoe, um dia muito, muito abençoado nas suas mãos e pelas suas mãos. E até logo, até amanhã, até quando Deus quiser.